Então vamos lá. Então vamos começar então. Hum. Bom, senhores, boa noite. Quem está participando aqui online mesmo, tá? É um prazer a gente estar começando mais uma reunião do nosso grupo temático de física aqui da BC2. Sejam bem-vindos a quem estiver entrando e quem for entrando também, ou quem for ouvir depois, tá? Hoje, então, a gente vai continuar. Aliás, antes da gente começar, vamos começar direito, então. Vamos começar fazendo uma oração e aí a gente inicia direitinho, tá? Senhor, graças te damos por mais uma noite que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, por tudo que você tem nos dado, pelas nossas vidas e por quem está aqui também trabalhando hoje, Senhor. Nos abençoe, abra os nossos entendimentos para que nós possamos aprender um pouquinho mais da tua palavra e abençoe, Senhor, também o André, que vem nos ensinar um pouquinho mais. Fica conosco, Senhor, e abençoe aqueles que não puderam estar aqui nesta noite também. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tem o Noah também está entrando. Então, senhores, a nossa conversa de hoje vai ser uma quase que uma sequência de uma série, vamos dizer assim, sobre questões relacionadas a tempo, tá? Então, a gente teve há 15 dias atrás uma conversa com o... Eita, passou o nome do camarada, ele vai dar a palestra pra gente semana que vem sobre datação. Nossa, passou o nome dele. O menino lá da Geofísica. Pô, desculpa, acabei esquecendo o nome dele. Bom, mas vocês lembram dele aqui? Ele deu uma palestra pra gente aí, ele deu uma aula pra gente sobre questão de tempo, numa perspectiva um pouco mais de filosofia, só que mais voltado para a parte de literatura bíblica, né? Como é que a gente vê tempo ali e tal, dentro da Bíblia. Então, depois, quem quiser acompanhar, pode pegar lá no canal do Núcleo de Ciências Naturais, que tá lá a gravação direitinho, só a apresentação lá, vocês podem acompanhar. E hoje quem vai trabalhar com a gente numa outra perspectiva, ainda com relação à questão de tempo, é o André, tá? O André lá de Maringá. André, o Paulo, que também é da BC2, lá do grupo de líderes, é quem passou o contato dele. E aí eu perguntei pro André se ele queria passar pra gente alguma coisa do que ele já conhece sobre questão de tempo, uma vertente mais linguística, que é mais da área que ele trabalha, ele vai apresentar. Eu vou deixar contigo, André, para você se apresentar, que é melhor do que você, só você mesmo, tá? Para se apresentar aqui para a gente, se apresentar o que você faz, os seus trabalhos, suas pesquisas, e a apresentação que você tenha colocado aí, preparado para a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente faz sempre, tá? Para ficar mais tranquilo. O André vai apresentar para a gente tudo que ele preparou, e aí no final eu corto a gravação aqui, que a gente está gravando só a parte da apresentação, e aí a gente começa as perguntas, discussão, alguma coisa aí que vocês queiram aproveitar. E a dica é aproveitem o André, principalmente nessa temática sobre tempo, tá? Então, o meu legado que eu pude deixar foi de cosmologia, já foi. Agora são outros aí que estão trazendo mais substância, como a gente diz aqui no Goiás, tá? Bem-vindo, André. Fique à vontade, né? Muito obrigado, Alexandre, primeiramente quero agradecer o convite que você me fez para apresentar essa comunicação, essa palestra aqui no grupo de vocês, né? Fico bastante lisonjeado com esse convite, né? Boa noite a todos que separaram um tempo, né, para participar junto com a gente. E o Alexandre, como ele já disse na introdução, ele me convidou para falar alguma coisa sobre tempo numa perspectiva linguística. Né? Então, eu aproveito, antes de entrar na discussão propriamente, para me apresentar um pouco. Né? Eu sou linguista, tá? Eu sou professor na Universidade Estadual de Maringá. Como ele se manifesta na linguagem humana. E nessa apresentação do conceito de tempo na linguagem humana, eu vou destacar duas questões. Uma primeira questão é o fato de que certas propriedades elas são universais, você atesta isso em qualquer língua natural. Tá? Outras propriedades, eu vou destacar, aqui eu vou destacar uma propriedade em particular, elas são sujeitas à variação, ou seja, certas línguas apresentam essa propriedade, outras línguas não apresentam, tá bom?
E aí, eu vou mostrar que essa questão universalidade e variação não é uma questão que se apresenta apenas na questão do tempo. Tá? Existem muitos outros fenômenos linguísticos que apresentam esses dois aspectos, universalidade e variação. Tá bom? E aí, na segunda parte, na parte mais final da apresentação, é mostrar como essa codificação do tempo na linguagem pode ser um obstáculo para a implementação de modelos teóricos evolutivos que tenham a intenção de explicar o processo de desenvolvimento da linguagem nos seres humanos. Tá bom? Evidentemente, a gente tem que começar com a pergunta: o que é o tempo? Não é? Eu faço essa pergunta porque provavelmente a resposta de um físico não vai ser igual à resposta de um linguista, ou a resposta de um filósofo vai ser diferente da resposta de um físico e assim por diante. A questão do tempo é algo que vem sendo discutido há muitos anos. Não é? Então, não é uma questão exclusiva da linguística. Isso é um tópico da linguística, evidentemente, mas não é algo exclusivo. Não é? A gente pode citar filósofos da antiguidade que se debruçaram sobre essa questão, não é? Aristóteles, Platão, físicos, né? Astrônomos, enfim. Então, há uma série de pessoas ao longo da história, de estudiosos, que se debruçaram sobre essa. No caso específico da linguagem, no âmbito específico da linguagem, nós podemos dizer que o tempo ele é uma categoria da linguagem. Tá? O que eu quero dizer com isso? O tempo como categoria da linguagem. O tempo é algo intrínseco à linguagem. Ele faz parte. Se você tem linguagem, você tem necessariamente a noção de tempo. Tá? E a categoria tempo, ela é algo intrínseco à linguagem, porque a linguagem ela tem uma característica muito, muito particular, as línguas naturais. Tá? Que característica é essa? Toda língua natural ela é necessariamente um instrumento narrativo. Tá? É óbvio que nós não utilizamos a linguagem simplesmente para narrar eventos, mas uma das características da linguagem, uma das funcionalidades da linguagem é essa, você utilizá-la como um instrumento narrativo, não é? Contar a respeito de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão acontecer. Então, a gente percebe que a linguagem, ela necessariamente, ela vai envolver, então, questões de tempo, tá? Obrigatoriamente. Não há como dissociar tempo de linguagem. E aqui eu quero introduzir um conceito que ele é fundamental para nós entendermos o modo como o tempo se manifesta na linguagem, que é o conceito de deixis, tá? O que significa deixis, não é? Deixis nada mais é do que um conceito que faz referência aos elementos linguísticos que não podem ser compreendidos, que não podem ser interpretados sem informações contextuais. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar um diálogo, eu coloquei aí no slide para vocês, um diálogo entre o indivíduo A e o indivíduo B. Então, o indivíduo A diz alguma coisa como: eu vi você na biblioteca. Aí o indivíduo B responde: sério? Por que você não parou para conversar? Eu estava de boa. Vejam só, eu destaquei aí alguns elementos. Pronomes, né, especificamente. Então, na fala do indivíduo A, nós temos o pronome eu e o pronome você. E na fala do indivíduo B, nós temos o pronome você e o pronome eu. Os mesmos pronomes. Tá? O ponto que eu quero destacar aqui, no entanto, é que, embora esses dois indivíduos usem os mesmos pronomes, a interpretação desses pronomes modifica conforme o falante. Não é? Então, por exemplo, quando o falante A diz eu vi você na biblioteca, o pronome eu ele faz referência ao falante A. E o pronome você faz referência ao interlocutor, que no caso é o indivíduo B. Quando o indivíduo B utiliza os mesmos pronomes, o pronome eu faz referência, nesse caso, ao indivíduo B, que é o falante, enquanto o pronome você, nesse caso, faria referência ao interlocutor, que seria o indivíduo A. Então vejam só, a referência, a interpretação desses pronomes, ela depende do quê? Do contexto, da informação contextual. Por exemplo, quem é o falante, quem é o interlocutor. Sem essas informações,
eu não consigo atribuir um significado ao pronome eu, nem ao pronome você. Tá? Então, isso muda, né, conforme o contexto. Então, a deixis é isso. Tá? São elementos, são propriedades linguísticas que não podem ser compreendidas completamente sem o acesso a informações de natureza contextual. O tempo, tal como ele se manifesta na linguagem, tal como ele é codificado na linguagem, ele é de natureza deítica. O que eu quero dizer com isso? O tempo é de natureza deítica porque conceitos como presente, passado e futuro não são noções absolutas. Na verdade, são conceitos que estão em relação com o momento da enunciação. Então vejam só, por exemplo, uma frase como, um exemplo como o João vai faltar do trabalho amanhã. Eu destaquei aí um advérbio de tempo, o advérbio amanhã. O significado de amanhã depende necessariamente do momento de enunciação. Se eu digo isso agora, tá? Então hoje é dia 6, o amanhã significa dia 7 de maio. Se eu digo isso no dia 7 de maio, o amanhã significa dia 8 de maio. E assim por diante. Tá? Mesma coisa com o exemplo 2. Semana passada comprei uma bicicleta nova. Então, semana passada deve ser interpretado em relação ao momento da enunciação. Se eu digo isso daqui a 15 dias, semana passada tem um outro significado. Tá? E a mesma coisa com o exemplo 3. Estudei muito por concurso. A gente tem a forma verbal estudei, tá? Que está indicando um evento anterior ao momento de fala. Tá? Mas essa anterioridade ela está ancorada no momento da enunciação. Okay? Então, isso mostra para a gente que o tempo ele depende muito, ele depende exclusivamente do momento da enunciação. Nesse sentido, então, que conceitos como presente, passado e futuro, no âmbito da linguagem, não são noções absolutas, mas sim conceitos relativos. Tá? E a gente pode dizer, com base nessa questão da natureza deítica do tempo, que a tipologia temporal, ela basicamente é de 3 tipos. Não é? Então, a gente tem o tempo presente, que diria respeito aos acontecimentos linguísticos que ocorrem de maneira simultânea ao momento da enunciação, ao momento em que o falante produz o enunciado. Tá? Teríamos o tempo passado, que faria referência a acontecimentos anteriores ao momento de fala. E tempo futuro, que indicaria acontecimentos linguísticos que ocorrem em momento posterior ao instante de fala. É claro que, por exemplo, dentro dessas subcategorias, tempo passado, tempo futuro, a gente tem diferentes tipos de tempo passado, diferentes tipos de tempo futuro. Não é? Então, um tempo passado que acontecia de maneira progressiva, um tempo passado que é apresentado como algo pontual. Então, há uma série de diferenças que as línguas apresentam também. Mas, num quadro geral, a gente tem esses três tempos. Tá? E todos eles ancorados em relação ao momento de enunciação. Tá? O momento de enunciação ele é um ponto de referência para a gente determinar esses 3 tempos. Um linguista muito famoso, tá, que falou sobre tempo, inclusive, né, ele argumenta que o conceito de tempo linguístico ele não pode ser confundido com o conceito de tempo físico. Tá? Na verdade, eles são coisas diferentes. Tá? Porque o tempo linguístico ele é algo que depende da linguagem. Tá? Então, só para dar um exemplo. Tá? O agora, em termos linguísticos, tá? A palavra agora, por exemplo, né? Está relacionado ao momento em que se toma a palavra, ao momento em que se produz o enunciado. E esse momento em que se produz o enunciado, ele não se importa muito em qual momento do tempo físico ele é colocado. Vou dar um exemplo para a gente tentar ilustrar isso aí. Suponhamos que eu esteja... vou escrever um romance, por exemplo. Tá?
e eu resolvo situar a minha história, sei lá, no século XVII, 1700, sei lá, é, 1701, tá? Enfim, já século XVIII, né? Enfim, tá? O que você tem aí? Você tem um agora, eu estou narrando a história como se fosse o agora, mas esse agora, 1701, tá? Ele não corresponde ao agora do instante físico, em que eu estou escrevendo a narrativa, tá? Então, você tem um descompasso. É por isso, então, que o tempo linguístico, ele não está necessariamente caminhando lado a lado com o tempo físico, tá? Então, um agora, em termos linguísticos, ele depende do momento em que se toma a palavra, em que se produz a enunciação. E aí o Benveniste, até fiquei com medo de colocar esse slide aqui, porque, enfim, de repente os físicos vão dizer que a noção de tempo físico aí está simplificada, não está adequada, enfim, mas eu coloquei um pouquinho o que o Benveniste entende por tempo dentro de 3 ideias diferentes, tá? Então o Benveniste vai dizer que existem 3 tipos de tempo. O tempo físico, tá? Que seria algo puramente linear, ok? Que não é influenciado pelos eventos e acontecimentos da vida humana, tá? Nós teríamos o tempo crônico, que é um tempo relacionado no eixo histórico, tá? Ou seja, é o tipo de tempo utilizado para a gente localizar eventos no eixo da história, tá? E por fim a gente teria o tempo linguístico, que seria um conceito de tempo ligado ao exercício da fala, né? Em que a gente utilizaria para representar linguisticamente tanto o tempo físico quanto o tempo cronológico, tá? Essa questão do tempo enquanto uma entidade não absoluta, na linguística, né, na linguagem, então, enquanto uma entidade deítica, é uma propriedade que nós podemos dizer que é uma propriedade universal, na medida em que todas as línguas apresentam o tempo como algo deítico, tá? Em que o significado de presente, de passado e de futuro depende do momento de enunciação, tá? Então, essa é uma propriedade universal do tempo na linguagem, tá? Todas as línguas funcionam dessa maneira, nesse aspecto, tá bom? No entanto, e aqui eu quero destacar a questão da diferença, o modo como algumas marcas linguísticas denotadoras de tempo aparecem nas línguas, algumas marcas linguísticas podem variar, tá? Isso não aparece de modo semelhante em todas as línguas naturais. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Para a gente ilustrar isso aí para vocês. Existe um fenômeno que é o fenômeno de marcação de tempo nas formas verbais, tá? Que a gente chama de tempo verbal. Esse fenômeno, ele é sujeito à variação. Basicamente, a gente tem 3 grupos de línguas em relação à questão da marcação de tempo nas formas verbais. Nós temos línguas como o português, que marcam o tempo na estrutura verbal. Então, nós temos 2 exemplos aí. O exemplo em 4. O João caminhava muito quando criança. É uma sentença que expressa um acontecimento anterior ao ato de fala, ok? O verbo caminhava aí, ele tem um sufixo de tempo, que é o sufixo vá, que indica pretérito, que indica passado, tá bom? No enunciado como 5, João caminhará comigo amanhã, você tem ideia de futuridade aí, não é? O verbo caminhará, ele tem também um sufixo de tempo, no caso o sufixo rá. Embora no português a gente hoje utilize menos essas formas sintéticas, a gente vai preferir uma forma analítica, o João vai caminhar comigo amanhã e não caminhará, mas enfim, é possível ainda em português, tá? Então você tem aí um afixo que expressa tempo, tá? Então existem línguas no mundo que se comportam como português.
A forma verbal, ela tem uma marca de tempo, certo? Nós temos línguas que, diferentemente do português, não apresentam marca de tempo na estrutura verbal. Um exemplo de língua desse tipo é o chinês, tá? No chinês você não tem nenhuma marca morfológica de tempo. Então, por exemplo, numa sentença como vocês, eu não vou me arriscar a pronunciar, tá, gente? Me desculpem por isso, tá? Mas o verbo está em negrito, está destacado aí, é o verbo ir. E é uma forma infinitiva, que não tem nenhuma marca de tempo. Aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que o falante sabe que a frase está no passado, que ela expressa um fato anterior ao momento de fala? Você tem outros elementos linguísticos que vão dar indicação de tempo. Por exemplo, aparece aí um advérbio temporal, ontem. Tá? Mas o verbo em si, ele não traz nenhuma marca de tempo. Okay? Um outro de língua que se comporta, que não tem marca de tempo na estrutura verbal, é a língua movima, que é uma língua falada, inclusive, que é falada na América do Sul, na Bolívia, é uma língua de povos originários, tá bom? Eu trouxe 2 exemplos aqui para ilustrar um pouquinho para vocês, tá bom? Vamos ver o exemplo 7, tá? Sei que pode parecer meio confuso, né, todas essas informações aí, mas na primeira linha a gente tem o enunciado na língua movima. Na segunda linha a gente tem o significado de cada termo, e no caso a estrutura interna, né, o significado de cada elemento da estrutura interna, de cada palavra. E na terceira linha a gente tem uma tradução, tá bom? Vejam só, o primeiro elemento que aparece aí é o verbo alimentar. Esse verbo ele tem 2 afixos, o afixo a, que é um afixo de duração, o dr, e o afixo poje, que é um afixo causativo. Vejam só, não tem nenhum afixo de tempo no verbo. Na sequência a gente tem um artigo que está no gênero gramatical neutro. Essa língua ela tem o gênero gramatical neutro, tá? A gente não tem em português, mas essa língua tem. E na sequência a gente tem o substantivo cachorro, tá bom? Essa frase significa eu alimento, ou eu alimentei, ou eu alimentarei o cachorro. Veja só, a frase ela pode significar, ela pode indicar 3 tempos possíveis: presente, passado e futuro. Okay? O verbo não tem nenhuma marcação de tempo. Agora vejam o exemplo 8. É a mesma coisa, o único detalhe que muda aí é o artigo. Ao invés do artigo as, eu tenho o artigo os. O artigo os também é um artigo neutro, tá? Mas é um artigo que indica passado. Nesse caso, a sentença significa eu alimentei o cachorro. Vejam só, a marcação de tempo nessa língua, ela não vem no verbo, ela vem nos artigos, por exemplo, tá? Então, é uma língua que, então, você não vai ter marcação de tempo na estrutura verbal. E o terceiro grupo, que, na verdade, é uma variação do primeiro grupo, tá? São línguas que marcam de maneira opcional o tempo na estrutura verbal. E aí eu trouxe exemplos da língua Huacho, que é uma língua nativa da América do Norte, tá bom? No primeiro exemplo, a gente tem uma forma verbal que está na terceira pessoa do singular, é o 3PS, é o verbo chover, e que está no modo indicativo, tá? Nenhuma marca de tempo. Essa frase pode significar está chovendo, pode significar choveu, ou pode significar estava chovendo, ou seja, pode significar presente e passado, basicamente. No exemplo 10, a única diferença em relação a 9 é que eu tenho o afixo em destaque, aí, o afixo unil, que é um afixo que indica passado. Tá? E aí, com esse afixo, o significado da sentença só pode ser ou choveu ou estava chovendo. Você não tem mais a interpretação do presente. Tá? Então, é uma língua que pode indicar o passado, por exemplo, sem marca de tempo no verbo, como pode também indicar o passado com uma marca de tempo na estrutura verbal. Então, existe essa opcionalidade. Tá? Você pode ter a marca ou não pode ter. Então, vamos fazer um balanço aqui do que a gente viu até agora. A gente pode dizer, então, que a questão do tempo, tal como ela se manifesta nas línguas naturais, ela tem
duas frentes, digamos assim. Você tem uma frente universal, que seriam propriedades temporais, que estão presentes em todas as línguas naturais. Como, por exemplo, a questão deítica. Certo? No entanto, você tem também você tem aspectos, propriedades temporais que estão sujeitas à variação. Por exemplo, a questão da marcação de tempo nas formas verbais. Certas línguas apresentam morfemas de tempo, outras línguas não apresentam. Então, essa questão universal e particular, ou seja, algo sujeito à variação, na verdade, que a gente vê na questão do tempo, na verdade reflete um traço mais amplo, mais geral, que é observado nas línguas naturais. Tá? E é sobre essa característica mais geral que eu vou falar agora para vocês. Por isso que eu disse no início, né? Eu estou utilizando o tempo como desculpa, tá bom? Para falar de uma questão mais ampla que nós observamos nas línguas naturais, tá bom? Me desculpem por isso, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitas. Claro, vocês sabem que existem muitas línguas, talvez não saibam a quantidade de línguas diferentes que existem no mundo. Tá? Eu trouxe aqui um número para vocês, que alguns estudos etnolinguísticos apresentam, e esses estudos mostram que há cerca de 6.500 línguas diferentes no mundo. Só para a gente ter uma ideia, apenas no Brasil nós temos entre 180 e 200 línguas diferentes, tá? Línguas nativas do território brasileiro. São as línguas indígenas, as línguas dos povos originários, tá? Então, a diversidade linguística é um fenômeno muito evidente, tá? E a diversidade linguística é algo que se apresenta nos mais diferentes níveis gramaticais. Você vai ter diferenças, por exemplo, dentro de uma própria língua, no léxico. Você tem diferenças entre as línguas em questões fonológicas, diferenças entre as línguas em questões morfológicas, sintáticas e assim por diante. Só para ilustrar um pouquinho para vocês isso, vamos pegar um exemplo de uma língua que alguns dizem que já é um sistema diferente do português brasileiro, o português europeu. Tá bom? Por que eu estou pegando um exemplo do português europeu? O português europeu ele é muito diferente do português brasileiro em diferentes níveis. No léxico, você tem palavras em Portugal que têm um certo significado, que aqui tem outro significado que a gente nem utiliza, não é? Você tem diferenças no campo morfológico, não é? No campo sintático, o modo como as palavras são organizadas na frase, e no campo fonológico, que é muito evidente. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, por exemplo, eu não consigo entender música cantada em português europeu. Eu tenho uma dificuldade tremenda em entender. Tá? Acho às vezes mais fácil espanhol, até do que entender o português europeu. É muito difícil para mim. Tá? E uma diferença fonológica muito marcante entre o português europeu e o português brasileiro é a seguinte. No português europeu, existe uma regra fonológica que determina que todas as vogais pré-tônicas, ou seja, vogais que aparecem numa palavra antes da sílaba tônica, devem ser apagadas, não são pronunciadas. Então, por exemplo, palavra telefone. Um português provavelmente vai pronunciar essa palavra algo como telefone. Você não ouve o primeiro E, tá? Você não ouve o segundo E. A única vogal que você consegue ouvir na pronúncia dele é o O, que é a vogal tônica. Tá? As vogais átonas pré-tônicas, né, as átonas pré-tônicas, não são pronunciadas. O português brasileiro não, a gente pronuncia todas as vogais. Tá? Inclusive a gente coloca vogal onde a princípio não deveria ter. Não é? Então, por exemplo, advogado. Né? Na fala a gente coloca um I depois do D. Tá? O padrão silábico do português brasileiro é consoante e vogal, consoante e vogal, consoante e vogal. Por isso que a gente coloca o I, né, depois do D em advogado, na pronúncia. Tá? O padrão silábico do português europeu é diferente. Então a gente tem uma diferença fonológica. Tá? Então estou dando exemplo de duas línguas próximas, não é? Enfim, que têm uma origem em comum,
mas que fonologicamente são diferentes, tá? Mas, apesar dessa grande diversidade linguística que nós temos no mundo, os estudos linguísticos, especialmente as pesquisas comparativas feitas nos últimos 50, 60 anos, eles têm mostrado a existência de universais linguísticos. O que seriam esses universais linguísticos? São propriedades gramaticais que são atestadas em todas as línguas naturais. Tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês de universais linguísticos. Todas as línguas que existem no mundo, tá? Ou pelo menos todas as línguas estudadas até hoje, né? A gente tem línguas que ainda não foram estudadas, mas enfim, já se estudou muitas línguas, né? Então a gente pode falar com uma certa, digamos assim, tranquilidade que de fato é um universal linguístico. Apresentam sons vocálicos e consonantais. Você não tem uma língua que só tenha som consonantal ou uma língua que só tenha sons vocálicos. Não, você sempre tem uma combinação. Algumas línguas apresentam mais sons vocálicos do que outras. Isso acontece, ou mais sons consonantais do que outras, mas enfim, todas apresentam esses dois conjuntos de sons. Tá? Um outro universal linguístico é um universal sintático. Todas as línguas elas apresentam alguns elementos fundamentais na frase, como, por exemplo, sujeito e predicado. Você não tem língua sem sujeito e língua sem predicado. Okay? Então, é um outro universal linguístico. Um outro universal, que é um universal de natureza sintático-semântica, diz respeito à interpretação de pronomes pessoais. Tá bom? Eu trouxe aqui exemplos do português e do inglês, tá? Que são línguas, enfim, que a gente eventualmente... Português todo mundo domina, evidentemente, o inglês a gente também se vira, não é? Vejam em 11 o enunciado que eu trouxe aí para vocês. Tá? O João disse que ele vai viajar. Você tem aí dois elementos sublinhados e eu coloquei o mesmo índice para eles, que é o sintagma nominal o João e o pronome ele. Tá? Num enunciado como esse, o pronome ele pode ser interpretado como João. É como se o João estivesse dizendo que o João, que ele mesmo, vai viajar. Então, eu posso ter essa interpretação. Por isso que o mesmo índice ele é adequado. Tá bom? Agora, num enunciado como 12, em que eu tenho as mesmas palavras, eu simplesmente mudei a ordem, tá, do pronome em relação ao sintagma nominal. Num caso como esse, o pronome ele não pode ser interpretado como João. Eles não podem ter a mesma referência. Por isso que eu coloquei aí um asterisco, tá, indicando que a sentença é agramatical. Ela não é possível em português com essa finalidade, ou seja, ele significando João. Tá? Em inglês, a gente tem exatamente a mesma coisa. Uma sentença como 13, em que o pronome he é correferente de John, a sentença é ótima. Tá? Se eu inverter a ordem, tentando manter o pronome he referente ao substantivo John, a sentença é agramatical. O he pode significar outra pessoa, aí sim a sentença é boa, tá? Mas se o he significar João, o John, a sentença é gramatical, tá? E nas línguas naturais, a gente vê essa restrição. O pronome ele tem que ocupar uma posição específica para poder se ligar semanticamente a um substantivo. Tá? O pronome não pode aparecer em qualquer posição dentro do enunciado. Tá? Então, isso a gente poderia entender como uma espécie de universal linguístico também. Tá bom? Então, a questão que evidentemente surge, e a gente pode pensar agora, tentando trazer a questão do tempo, né? Você tem aí a mesma coisa, você tem o universal, mas você tem também a questão que varia. Tá? Então, a pergunta que a gente pode fazer é como explicar essa variedade existente entre as línguas, mas, ao mesmo tempo, explicar a universalidade de certos aspectos línguísticos. Tá? Para a gente oferecer uma resposta a essa pergunta, tá? A gente tem que ter em mente um fato importantíssimo. Que fato é esse? É o fato de que
todos os falantes de qualquer língua natural, eles têm um conhecimento bastante apurado, sofisticado do funcionamento gramatical de sua língua. E esse conhecimento a respeito do funcionamento gramatical da sua língua independe do nível de escolaridade. Tá? A gente pode, inclusive, dizer que é um conhecimento de natureza implícita, que muitas vezes a pessoa nem é consciente, tá, desse conhecimento sofisticado que ela tem da sua própria língua natural. Vou dar alguns exemplos para vocês que ilustram esse conhecimento sofisticado do funcionamento gramatical da língua, que os falantes têm. Tá? Então, por exemplo, vou dar exemplos do português, enfim, que fazem parte da nossa realidade. Né? Qualquer falante do português brasileiro sabe que, na estrutura de um sintagma nominal, o artigo definido ele deve necessariamente preceder o substantivo. Então, por exemplo, em 15, a palestra foi cansativa, espero que essa aqui não esteja sendo cansativa, tá? Você tem aí o sintagma nominal a palestra. O artigo aparece antes do nome palestra, o artigo A. Você não pode ter a outra ordem, né? Palestra A foi cansativa. Vejam só, eu estou explicitando essa regra, mas os falantes sabem disso de maneira implícita. Tá? Você não precisa falar para um falante do português brasileiro que o artigo tem que vir antes do substantivo. Ele simplesmente sabe disso. Tá? Mesmo quem nunca frequentou uma escola, nunca passou por um banco escola disso. Tá? Então, é algo implícito. Tá? Os falantes eles sabem como combinar as palavras da sua língua para formar sentenças, para formar enunciados. Um outro exemplo desse conhecimento sofisticado que os falantes têm. Vejam uma frase como 17. O João foi atrás do táxi correndo. Essa frase é ambígua. Tá? Ela tem dois sentidos. Um primeiro sentido é, o João ele precisou correr, ele saiu correndo atrás do táxi. Esse é um sentido possível. Um outro sentido para esse enunciado é, o táxi estava correndo, o táxi estava em alta velocidade e o João precisou ir atrás desse táxi. Ok? Olha só, pode ser que você nunca tenha ouvido esse enunciado, né? Exatamente como eu coloquei aí. No entanto, você não teve dificuldade para perceber que o enunciado é ambíguo. Tá? Que um possível sentido, num possível sentido, correndo está associado a João e que em um outro sentido, correndo está associado a táxi. Tá? Então, os falantes nativos sabem fazer esse tipo de interpretação. Inclusive, de enunciados viram na vida antes. Tá? Então, isso mostra também essa sofisticação, né, da habilidade semântica que nós, como falantes nativos, temos, né, na hora de interpretar os enunciados. E aí a gente vai para uma outra pergunta, tá? Então, vocês estão percebendo que uma pergunta puxa a outra, né? E que pergunta é essa? Como é que a gente adquire esse conhecimento sofisticado num período de tempo rápido, tá? E de maneira uniforme? Eu não sei se vocês já acompanharam, não sei quantos tem filho. O Alexandre me falou que tem um filho aí pequeno de 5 anos, eu também tenho um menininho, e o meu menino ele está no processo de aquisição de linguagem, né? Ele está falando, né? Começando a falar. E é impressionante como as coisas vão se desenvolvendo numa agilidade, numa dinâmica muito, muito rápida. Não é? E isso ocorre sem... quer dizer, eu não pego meu filho, coloco no colo e começo a ensinar o português para ele. Nenhum pai, né, faz isso. Né? E as crianças aprendem, né, de maneira muito rápida, de maneira bastante uniforme. Né? Adquirem esse conhecimento implícito, esse conhecimento sofisticado sobre a sua língua. Então, como se dá esse processo de aquisição? Como elas adquirem esse conhecimento? O Noam Chomsky, talvez você já tenha ouvido falar do Chomsky, não como linguista, mas como um intelectual que, enfim, tem discutido questões políticas, né? Mas, enfim, o Chomsky, ele é linguista, tá? E ele tem uma ideia que eu considero, assim, muito interessante para a explicação dessa rapidez do processo de aquisição da linguagem,
Ele defende que os seres humanos eles são dotados geneticamente do que ele chama de faculdade da linguagem. É como se nós nascêssemos com um mecanismo mental que nos conduz no processo de aquisição da linguagem. O Chomsky vai dizer que a faculdade da linguagem é uma espécie de algoritmo, tá? Que tem uma série de procedimentos, e esse algoritmo ele vai mostrando para a criança quais procedimentos devem ser feitos nesse processo de aquisição da linguagem. Então, ele vai conduzindo, né? Claro, esse algoritmo vai sendo alimentado com alguma coisa. O que alimenta o algoritmo? A experiência linguística da criança, né? Ela tem que interagir, não é? A gente só adquire uma língua, enquanto criança, nós adquirimos uma linguagem por meio da interação. Não basta você pegar um bebê e colocar diante de uma TV. Se você simplesmente fizer isso, ele não vai aprender nunca, tá? Uma linguagem natural. Ele depende da interação com os pais, com outras crianças da mesma idade, enfim, mas tem que haver essa experiência linguística com outras pessoas, tá? Então, a ideia do Chomsky é que essa experiência linguística alimente esse algoritmo mental, a faculdade da linguagem, tá? E quais são algumas hipóteses, quais são algumas evidências, tá, de que realmente nós nascemos com essa faculdade da linguagem, de que nós somos dotados geneticamente do que podemos chamar de faculdade da linguagem? Uma primeira evidência: todo ser humano ele possui a habilidade de adquirir ao menos uma língua natural durante a infância, tá? Alguém só não adquire uma língua natural durante a infância se sofreu algum tipo de lesão cerebral, tá? Que afete a linguagem. Caso contrário, vai aprender, tá? Não há como escapar disso. Todos aprendem, todos têm essa capacidade de aprender, essa habilidade de adquirir uma língua, pelo menos uma língua, né? O processo, uma outra evidência, né, da existência da faculdade da linguagem, esse processo ele parece ser bastante uniforme, não é? Mesmo levando em conta os diferentes contextos em que as crianças crescem, né? Algumas crianças crescem num contexto social, digamos, com mais recursos, outras com menos recursos, tá? Mas as etapas de aquisição são iguais nesses diferentes contextos sociais. Uma outra evidência da existência dessa faculdade da linguagem é que o processo de aquisição ele é muito rápido, tá? E apesar de muitas vezes os dados linguísticos serem bastante imperfeitos, degenerados, eu coloquei degenerados entre aspas, porque, enfim, não é que o dado é ruim, tá? Mas, enfim, é que muitas vezes, na fala, e os estudos de linguagem oral têm mostrado isso, os nossos enunciados não são, por exemplo, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, objeto, como a gente esperaria numa ordem básica do português. O que muitas vezes ocorre, por exemplo, interrupções no ato de fala. Eu começo uma frase, eu paro a frase e começo de novo. Então, você tem frases truncadas, você tem recomeços, tá? Então, os dados eles não são, digamos assim, límpidos. E ainda assim a criança filtra tudo isso e aprende de maneira muito rápida, tá? E uma outra evidência bastante interessante é que a aquisição da linguagem é um processo completamente subconsciente e involuntário, né? Como eu disse, ninguém ensina a língua para o filho, tá? A criança simplesmente adquire. E é por isso que eu utilizo o termo, que a linguística utiliza o termo aquisição, que é diferente de aprendizagem, tá? A aprendizagem, ela pressupõe um pouco algo intencional. Então, eu vou aprender a jogar xadrez. Então, eu preciso decidir, né, estudar um livro, ou ver um tutorial na internet, tá? Tem que ter essa questão volitiva, intencional. No caso da aquisição da linguagem, não. Querendo ou não, a criança adquire, tá? Ela desenvolve, né, a gramática de uma língua particular. Então, a gente tem que fazer essa distinção. É algo involuntário, ok? O Chomsky vai defender, então, que a faculdade da linguagem, e aí me parece uma hipótese bastante razoável, tá? É
ela é a mesma para todos os falantes. Então, qualquer criança, independente do lugar onde nasça, ela nasce com a mesma faculdade da linguagem, com a mesma estrutura, digamos assim, de faculdade da linguagem. E esse componente inato com o qual a criança nasce, o Chomsky defende que ele já viria especificado com um conjunto de princípios. Esses princípios, eles se revelam nos universais linguísticos. Tá? Então, qual é a ideia do Chomsky? Os estudos comparativos mostram que há uma série de universais linguísticos. Como é que ele explica isso? Ele vai dizer, então, que esses universais linguísticos nada mais são do que um reflexo de princípios que já estão codificados na faculdade da linguagem. Por essa razão, qualquer língua vai apresentar isso, porque a criança não precisa aprender esses princípios. Ela simplesmente já nasce sabendo isso, tá? Por isso aí o termo hipótese inatista, tá? É algo inato. Quais são algumas consequências dessa hipótese inatista? Ou seja, de que há uma faculdade da linguagem com princípios que já vêm especificados. Uma primeira consequência é que você minimiza o processo de aquisição da linguagem, né? Você permite que ele seja, que ele ocorra de maneira talvez mais rápida e uniforme, ok? E a gente tem, obviamente, uma outra consequência, uma explicação para os universais linguísticos, né? Já que eles seriam a manifestação nas línguas naturais dos princípios linguísticos especificados de maneira inata na faculdade da linguagem, tá? Bem, mas nem todos os aspectos da linguagem são universais. A gente mostrou algumas diferenças, algumas variações entre as línguas, por exemplo, a questão do tempo, né? Marcação de tempo nos verbos. Tá? Como é que a gente poderia explicar isso? O Chomsky vai dizer que, além dos princípios universais explicados na faculdade da linguagem, haveria também certas propriedades com valores não definidos previamente. E esses valores dessas propriedades, eles seriam determinados a partir da experiência linguística da criança no processo de aquisição da linguagem. Ele vai chamar essas propriedades sujeitas à variação de parâmetros linguísticos, tá? que seriam aspectos linguísticos sujeitos à variação, ou seja, a criança tem os parâmetros linguísticos, ela nasce com esses parâmetros linguísticos, tá? Mas o valor desses parâmetros não é definido previamente. A criança vai ter que definir o parâmetro o valor desse parâmetro ao longo do processo de aquisição, tá? Na experiência linguística. Vou dar alguns exemplos para vocês, para a coisa não ficar tão abstrata assim, tá? Por exemplo, o português é uma língua, vocês devem se lembrar disso da época de escola, né? Que admite sujeito oculto, sujeito nulo. Então, você pode dizer uma frase como 18, o João disse que ele vai viajar ano que vem, e você pode dizer uma frase como 19, o João disse que vai viajar ano que vem, em que o pronome ele não está sendo pronunciado, tá? Não é visível foneticamente. Então, você pode apagar, digamos assim. Então, você tem sujeito nulo, sujeito oculto, elipse, no português brasileiro. Uma língua como o inglês não admite isso, tá? Então, 20, em que eu tenho o pronome visível, o pronome he, visível na sentença, o enunciado é bom, e 21, em que eu não tenho o pronome visível, o enunciado é agramatical. Com base e as línguas no mundo, elas se dividem desse tipo. Ou o sujeito é visível ou o sujeito não é visível. Tá? Com base nesse fato, a gente poderia pensar, por exemplo, no parâmetro do sujeito nulo. Tá? Esse parâmetro teria dois valores. Um valor positivo, sei lá, a língua apresenta sujeito nulo. E um valor negativo, a língua não apresenta sujeito nulo. Então a criança vem com esse parâmetro na sua faculdade da linguagem. E aí, com base na experiência linguística dela, com os dados que ela ouve no processo de aquisição da linguagem, ela vai definir, a minha língua ela tem um valor positivo para esse parâmetro ou um valor negativo? É valor positivo. Então, por exemplo, uma criança que aprende o português brasileiro, ela define o parâmetro do sujeito nulo com valor positivo. Uma criança que aprende o inglês define o valor do parâmetro do sujeito nulo como negativo.
tá? Então, as duas crianças nasceram com o parâmetro do sujeito nulo, mas os valores não estavam definidos previamente. Eles tiveram que ser, digamos assim, formatados ao longo do processo de aquisição. Outro exemplo de parâmetro. O português é uma língua que permite que expressões interrogativas se movam para o início da sentença. Tá? Então, por exemplo, em 22, eu movi a expressão interrogativa o quê? Da posição base dela, que seria como complemento do verbo dizer, como objeto do verbo dizer, tá? Para o início da sentença. O inglês não admite isso. Então, você tem aí a mesma sentença, tá? Uma sentença equivalente à que a gente tem em 22 em português, mas o elemento interrogativo está no final da frase, tá? Então, e as línguas naturais no mundo têm esse comportamento. Ou a língua permite que a expressão interrogativa se mova, ou a língua não permite. A gente poderia pensar num outro parâmetro. Por exemplo, o parâmetro de posição dos elementos interrogativos. Eu coloquei QU, que é um termo técnico, tá, para elementos interrogativos. Então, esse parâmetro teria dois valores. Um valor positivo, que é quando o sintagma interrogativo se desloca para o início da sentença, ou um valor negativo, que é quando o sintagma não se desloca. Então, por exemplo, a criança aprendendo português, ela vai perceber que os elementos interrogativos podem se mover. Então, ela vai definir o valor desse parâmetro como um valor positivo. A criança que está aprendendo chinês, os dados que ela ouve não mostram esse movimento, então ela vai definir esse parâmetro com um valor negativo. Tá? E o último exemplo, tá, de parâmetro, que a gente pode pensar na questão de marcação de tempo nas formas verbais. Não é? Temos uma língua como o português, que marca o tempo na forma verbal, e temos uma língua como o inglês, como já dito, que não marca o tempo nas formas verbais. Então as línguas elas se encaixam dentro desses dois grupos, né? Ou marca ou não marca, né? A opcionalidade poderia ser pensada como uma língua que marca, tá? Enfim. Então a gente poderia pensar num parâmetro, quem sabe o parâmetro de marcação de tempo nos verbos. O valor positivo, por exemplo, poderia ser pensado como o caso em que o elemento verbal ele tem marcas morfológicas de tempo. E um valor negativo seria o caso em que o elemento verbal não recebe marcas morfológicas de tempo. Então, a criança aprendendo português percebe que os verbos dessa língua têm marcas morfológicas de tempo. Então, ela vai definir o valor do parâmetro, desse parâmetro, o valor positivo. A criança aprendendo chinês, ela não vai ver, não vai atestar, não vai ouvir, né, essas marcas de tempo nos verbos. Então, ela marca como negativo, tá? Esse mesmo parâmetro. Ok? Então, os exemplos que eu dei, eles mostram que os parâmetros parecem ser de natureza binária. Isso é uma questão em aberto, tá? Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Mas, enfim, o parâmetro ele não tem um valor definido, ele tem que ser ajustado ao longo do processo. Eu gosto de pensar o parâmetro como uma tomada, né? Como um interruptor de luz. Você aperta o botão, acende a luz. Você apaga o botão, você aperta na outra direção, apaga a luz. Não é? O parâmetro é isso. A criança é como se ela estivesse, fazendo aqui uma comparação, como se ela estivesse numa sala com vários interruptores, estivesse que acionando ou não certos interruptores. Tá? O processo de aquisição da linguagem seria isso, digamos assim. Tá? E com isso, dentro desse modelo, tá, a gente consegue, que é conhecido na literatura como teoria de princípios e parâmetros, a gente consegue explicar os aspectos compartilhados, que seriam, na realidade, a manifestação dos parâmetros, dos princípios, algo inato na faculdade da linguagem, e a gente consegue explicar as diferenças entre as línguas, tá? Que seriam o resultado de valores paramétricos distintos, tá? Que são definidos no processo de aquisição da linguagem. Então, por exemplo, a questão deítica do tempo. A gente poderia pensar isso como um princípio universal, você não tem que aprender, você já sabe, tá? Que a língua ela vai se organizar dessa maneira. Já a questão da marcação do tempo, nas formas verbais, poderíamos pensar como um parâmetro, tá?
Você vai ter que ouvir dados na tua língua, no processo de aquisição, para definir se a sua língua tem ou não marcas de tempo. Bem, e aqui eu vou dar agora um outro salto, né? Eu falei que era uma apresentação ambiciosa, tá? Mas enfim, já estou fechando isso aqui, tá bom? Tentando fazer uma ponte com a questão de como se desenvolveu a linguagem na espécie humana, tá? De um ponto de vista evolutivo, a ideia predominante é que a linguagem ela é o resultado de uma necessidade de comunicar informações. Então, os indivíduos precisavam se comunicar entre si, trocar informações, tá? Informações complexas, e a linguagem se desenvolve como uma resposta a essa necessidade. Tá? Então, basicamente, a função primordial da linguagem seria permitir a comunicação entre os seres humanos, e isso seria um ganho, né, em termos adaptativos. Essa é a ideia dominante, tá? Numa perspectiva evolutiva. Só que se a gente começa a pensar um pouquinho mais nessa questão, tá? Se a gente pensa que a linguagem ela é puramente um meio de comunicação, não é? A gente vai ter um problema quando começa a discutir a variação entre as línguas, tá? E, em particular, a existência dos parâmetros linguísticos, tá? Que a gente viu que essa ideia de parâmetro linguístico explica a diversidade, né? A variação entre as línguas. Que desafio é esse, tá? A gente poderia colocar esse desafio em termos da seguinte pergunta: se o objetivo final da linguagem humana é de fato construir uma ponte que permite a troca de informações entre os indivíduos, ou seja, a linguagem se desenvolveu para permitir a comunicação entre os indivíduos da espécie, qual a razão, então, de ter se desenvolvido um mecanismo cognitivo que por diferenciação, no caso, o parâmetro? Por que, então, a existência de parâmetros? Que, na verdade, vão dificultar a comunicação, na medida em que você produz a diversidade, a diversificação, né? Dentro de uma possível resposta evolutiva, a gente poderia pensar assim. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de outras áreas, né? A gente sabe que o sistema cognitivo de certos animais, ele tem alguns parâmetros, tá? Com valores que podem ser definidos conforme o contexto em que o animal se encontra. Então, por exemplo, as abelhas, elas podem viver em diferentes latitudes, porque o sistema de navegação delas, o sistema de navegação solar, ele deixa em aberto um parâmetro para o ângulo do Sol. Então, a abelha faz esse ajuste, tá? Mas vejam só, esse ajuste, ele depende o quê? Do ambiente, tá? Do local onde a abelha se encontra, né? Se a gente tentar passar isso para a questão linguística, para o caso dos parâmetros linguísticos, né? Para tentar manter essa perspectiva evolutiva, a gente poderia dizer que os parâmetros eles também têm uma função adaptativa, ou seja, certos valores paramétricos eles seriam mais adequados em certos ambientes, enquanto outros valores paramétricos seriam mais adequados em outros ambientes. Então, por exemplo, o parâmetro do sujeito nulo. Uma língua de sujeito nulo, por exemplo, seria mais adequada em certos ambientes, ao passo que uma língua sem sujeito nulo seria mais adequada em outros ambientes. Pensando na questão do tempo, da marcação verbal de tempo, dentro dessa possível resposta evolutiva, alguém poderia dizer, uma língua que tem marcação de tempo no verbo, ela é mais adequada em certo ambiente, enquanto uma língua que tem marcação de tempo seria mais adequada em outro ambiente. No entanto, isso não tem nenhuma base, tá? Documental. Não há nada na literatura que mostre, por exemplo, que uma língua que tem sujeito nulo é mais adequada em certo contexto e não em outro. Tá? Ou que uma língua que tenha marcas verbais de tempo seja mais adequada em certo contexto do que uma língua que não tem marcas de tempo. Tá? Isso é muito evidente, por exemplo, eu dei o caso da língua movima, tá?
que não tem marcas de tempo. Okay? Uma língua falada na América do Sul. Mas é um exemplo de língua que não tem marca de tempo. A gente tem uma série de outras línguas, tá, faladas na mesma região que tem marcas de tempo. Tá? O fato, por exemplo, do português ser uma língua com marcação de tempo não é o resultado da questão ambiental. Tá? Então a gente não pode dizer que os parâmetros linguísticos eles tenham se desenvolvido com uma estratégia adaptativa ao meio externo. Não tem nenhuma relação, é completamente diferente da questão, por exemplo, do sistema de navegação das abelhas. Tá? Então, como eu falei, o fato do português ter morfologia de tempo não o torna uma língua mais adaptada às condições ambientais em que ele é falado. Do mesmo modo em que o fato de não ter morfologia de tempo não torna o chinês uma língua mais adaptada evolutivamente para o contexto ambiental em que ela é utilizada atualmente. Tá? Com isso, a gente chega a um outro problema, é que na ausência de vantagens adaptativas, em se falar uma língua e não outra em determinado ambiente, tá? Os estudos matemáticos mostram que uma faculdade da linguagem construída em cima da noção de parâmetro é algo desfavorável, porque isso torna o processo de aquisição da linguagem menos confiável. Tá? Então, a gente tem uma referência aqui que vai um pouco nessa linha. Então, em termos evolutivos, na verdade, nós não esperaríamos que houvesse um mecanismo cognitivo como o conceito de parâmetro linguístico nas línguas naturais. Tá? Nós não esperaríamos que houvesse essa variação na maneira como os seres humanos se comunicam. Ok? Enfim, com isso, então, a gente pode... Eu não vou apresentar alternativas a esse modelo, a ideia é simplesmente mostrar um problema, tá? Que o modelo evolutivo, um modelo com o qual o modelo evolutivo se depara quando olha para a questão da variação e que a questão do tempo coloca. Não é? A gente tem aí uma propriedade que é observada na marcação de tempo e que, digamos assim, funciona como um desafio para modelos teóricos evolutivos. Tá? Então, em termos de conclusão, só para a gente resumir, né, o que foi discutido aqui, é que a noção de tempo na linguagem, em termos gerais, não é algo absoluto, tá? Ela está ligada ao momento de enunciação, ao contexto da enunciação, tem a ver com a deixis, né? Isso é algo universal. Mas há outras propriedades de tempo na linguagem que estão sujeitas à variação, como, por exemplo, a marcação de tempo nas formas verbais. Okay? A gente apresentou um modelo que tenta explicar essa universalidade e variação, não é? Que é a teoria de princípios e parâmetros. E eu procurei mostrar, mas isso, enfim, eu reconheço de maneira muito, muito rápida, né? Enfim, que os modelos evolutivos que partem desse pressuposto de que a linguagem se desenvolveu como uma resposta à necessidade de comunicação, vão enfrentar um problema na hora de explicar a questão da diversidade linguística atestada no mundo. Né? Então, qualquer modelo teórico que tente entender a origem da linguagem humana, e aí vai se deparar com a questão da variação entre as línguas, tem que explicar não apenas como a linguagem se desenvolveu na espécie humana, mas também como a linguagem, como as línguas naturais chegaram ao estado em que nós temos hoje, né, que é de uma grande variedade, de uma grande diversidade entre as línguas do mundo. Ok? Pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês. Eu tenho aqui algumas referências, tá? São as referências que eu coloco nos slides. Se alguém tiver interesse, eu posso depois enviar para vocês. Tá bom? Muito obrigado, gente.